Não, pode me. Boa noite. Desculpem o atraso, vamos iniciar então. Então, meu nome é Lidiana. Hoje a gente vai estar iniciando, né, essa disciplina de analgesia e anestesia no curso de especialização em instrumentação cirúrgica. Eu formei em 2007 no Uniraxá e sou especialista em enfermagem de trabalho e UTI com ênfase em urgência e emergência. Tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Então, vamos iniciar nossa aula. Então, a gente vai ver o nosso cronograma nessa disciplina será avaliação pré-anestésica, avaliação de risco, anestesia geral, anestesia neuroaxial, que é a raquidiana ou epidural e outras, farmacologia dos anestésicos venosos, característica físico-química do propofol, os mecanismos de ação, quais são as características farmacológicas do propofol, farmacocinética do propofol, comparação entre os parâmetros farmacocinético, farmacodinâmica. O propofol apresenta as seguintes características distintivas, a gente vai continuar falando sobre ele, contraindicações e para efeitos. Praticamente esses são esses que a gente vai ver hoje, certo? E aí, depois a gente vai continuar com o uso clínico desses medicamentos, né? Como ele age no sistema nervoso central, os metabolismo, como ele vai agir no sistema cardiovascular, sistema respiratório, farmacocinética do sistema respiratório, farmacodinâmica, e o resumo no final, né, a gente faz uma revisão para avaliação, certo? Então, vamos iniciar. Primeira coisa que a gente vai falar nessa disciplina é sobre a avaliação pré-anestésica. Na avaliação pré-anestésica, o anestesista faz uma análise criteriosa dos pacientes antes dos procedimentos cirúrgicos ou outras intervenções não cardíacas, né? Então, antes do médico, né, marcar a cirurgia, aquela cirurgia que pode ser letiva, né, que não precisa ser de urgência, então ele vai fazer todo um preparo desse paciente, né? Principalmente aqueles que têm mais comorbidades, mais patologias já pré-existentes ali, né? Ele já pode ser diabético, já pode ter problemas cardíacos, então existe um parâmetro, qualquer pessoa tem que fazer esse pré-anestésico, e nessas pessoas em especiais tem que ter um cuidado ainda maior. Então, a primeira coisa, o médico vai pedir um jejum pré-anestésico, né? Por que que é importante? Principalmente em casos de algumas anestesias, né, que se for ali, seja regional, que é a raquianestesia que a gente vai falar, ou a epidural, com menos risco, mas ainda pode ter risco de náuseas, pode ter anestesia geral, né, então a gente vai evitar ali a questão de estar se alimentando devido ao fato desse paciente chegar a vomitar, né, e aspirar esse vômito ir para o pulmão. Então, a gente vai fazer, na maioria das vezes, esse jejum. Então, esse jejum é importante por isso. Com anestesia, os reflexos normais do corpo não funcionam, pelo que o conteúdo do estômago pode acidentalmente entrar nos pulmões. Então, é essa a importância. Então, seja na cirurgia, né, ou seja um paciente idoso, ou mesmo criança, a gente vai sempre tomar esse cuidado de se alimentar e deitar devido a esse risco. Esse alimento, como fala, né, a anestesia, ele vai ficar sem um reflexo da tosse, então, pode acontecer desse alimento retornar para a traqueia, né, e ir para os pulmões, né, então ele vai aspirar acidentalmente esse alimento, podendo causar uma pneumonia, tá? Próximo. Avaliação pré-anestésica. Então, como eu falei, o médico vai avaliar minuciosamente esse paciente. Ele vai fazer a anamnese dele, né?
principalmente respiratória e cardiovascular, né? Aqui também na foto, né, a gente até mostra aqui que o anestesista já pode estar avaliando aqui, né, a questão da traqueia, da mandíbula do paciente, para ver como que vai estar sendo essa intubação. Na anestesia geral, a gente tem a intubação. A intubação, ela acontece na anestesia geral, né, a intubação orotraqueal, é o tubo, né, intubar o paciente. Então, o médico anestesista, ele é um dos médicos mais propícios, né, e treinado para fazer esse tipo de procedimento. Geralmente é o médico anestesista, e no caso de médicos de urgência, no caso do SAMU ali, também são bastante treinados para essa prática, certo? Então, o médico tem que avaliar criteriosamente essa parte cardíaca, respiratória do paciente, e aqui, essa avaliação aqui física, né, como que é a anatomia do paciente. Então, como eu falei, existem os exames pré-anestésicos necessários de rotina, seja para qualquer paciente, né? Qualquer paciente tem, né, um check-up ali de anestesia, de pré-anestésico. Né, nos que diz respeito aos exames laboratoriais pré-operatório, há algumas questões que devem ser levadas em considerações para pacientes que não apresentam nenhum sintoma ou até 40 anos. Não há necessidade desse tipo de teste, a não ser que trate uma cirurgia mais complexa. Então, como eu já havia falado, em caso específico, paciente que já tem alguma patologia, né, alguma doença, vai ser necessário talvez até uns outros exames. Dependendo da cirurgia, vão fazer menos exames, ou em algum caso o médico vai até estar liberando esses exames pré-anestésicos. Então, esses exames de imagem, vão ter exames de imagem e exames de laboratório. Os de imagem, a gente pode estar aqui, né, dando um exemplo aqui do eletrocardiograma. Geralmente ele é feito pelo técnico de enfermagem, né, antes ali da data, leva com o laudo, tudo certinho. Geralmente o médico pede para ser laudado, né, pelo cardiologista, tudo certo. O exame aqui de laboratório, a gente tem o hemograma e o coagulograma, né? A gente está vendo essa questão da coagulação, geralmente cirurgia, o paciente perde bastante sangue, né? Então o médico tem que estar avaliando criteriosamente aqui as plaquetas, né? A questão de anemia desse paciente. Exames de laboratório de imagem, então aqui a gente voltando para outro de imagem, o médico pode estar pedindo também o exame de raio-x, né? O raio-x pode estar avaliando também o tamanho do coração, um pouco da parte cardíaca também pode estar ajudando, e o restante da parte pulmonar mesmo do paciente. É um paciente fumante, não é? Então, tudo vai entrar esses fatores de risco que o anestesista tem que levar em consideração. Aqui, outros exames de laboratório, a gente tem aqui a função renal, o médico vai avaliar, né? Para avaliar a função renal, a gente vai estar pedindo aí o exame de ureia e creatinina, no caso médico, né? Falo nós, a equipe. O médico vai estar avaliando ureia e creatinina, a gente sabe que são dois componentes que, se presentes no exame de sangue, significa que a função renal está comprometida, tá? E a gente vai pedir também os eletrólitos, cálcio, potássio e sódio, né? Que são todo esse equilíbrio de minerais que tem que estar corretamente no nosso corpo, senão pode estar levando a algum prognóstico ruim. A glicemia de jejum, né, é sempre pedida em todo check-up, aqui também na avaliação pré-anestésica, para ver como que tá, né, se esse paciente é diabético, se não é, tá sempre pedindo para estar avaliando essa glicemia de jejum, que no caso é o açúcar no sangue, né.
avaliação de risco. Então, a mortalidade, avanço na anestesiologia, observa-se uma redução na mortalidade global associada a essa prática. Então, assim, muito antigamente, né, era muito sem estudos envolvidos, né, sem medicamentos próprios, né, então tem se observado que após o avanço na anestesiologia, tem diminuído muito a redução da mortalidade. Aqui a gente vai falar muito da ASA, né, que é a Sociedade Americana de Anestesiologista. Além da ASA, diversas outras ferramentas de avaliação de risco estão disponíveis, considerando fatores intrínsecos do paciente e características do procedimento cirúrgico. Pacientes com predisposição a complicações cardiovasculares e pulmonares, existe algoritmos de escala específica, como eu acabei de falar. Um paciente que já tem complicações cardiovasculares ou pulmonares, ele vai ter ainda mais uma avaliação pré-cirúrgica, né, ainda mais detalhada. Tá dando para me ouvir certinho, né, Liv? Vamos lá. Anestesia. Então, a anestesia, ela é feita pelo médico, né, ele forma como médico, né, faz a clínica médica, toda a residência e se especializa em anestesia, né, com o uso de remédios anestésicos, de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada. Então, é somente o médico que faz, o circulante, o técnico de enfermagem, né, o circulante, o instrumentador, toda a equipe médica vai estar ali próximo ao médico anestesista, mas é ele que vai ficar por conta do paciente. Ele vai sentar do lado do paciente e o tempo todo da cirurgia ele tem que estar ali, desde o início até o pós-cirúrgico, né? Que agora a gente já tem um tempo que tem a RPA, que é a recuperação pós-anestésico, o médico tem que avaliar o paciente até ele estiver no pós-cirúrgico. Então, esses anestésicos, ele pode ser inalatório, né, pode estar respirando eles, intravenoso, na via de administração EV, né, aplicada ao redor dos nervos, no espaço fora da medula espinhal, ou aplicada em forma de colírio, por exemplo. Então, a gente tem aí os oftalmos, né, que eles usam os colírios, né, em forma de anestésico. Para estar fazendo algum procedimento, né? Então, geralmente são gotinhas. Então, tem vários tipos de anestesia, certo? Alguns distúrbios neurocognitivos pós-operatórios. Então, após a anestesia, a gente pode apresentar algum tipo de comportamento, afeto, cognição, presença de delírio imediato ou preocupações cognitivas posteriores. Então, assim, acontece, né? É comum acontecer que o paciente tem alguns distúrbios ali no pós-operatório, né? Uma confusão, um delírio, tem pacientes que ficam mais desinibidos, conversando mais. Então, assim, geralmente é efeito dos anestésicos mesmo. Então, pode acontecer ele ficar mais choroso, mais triste ou mais feliz. Geralmente, os pacientes manifestam esse tipo de comportamento. Então, é importante o instrumentador, né, o técnico de enfermagem, o circulante ali, né, saber dessas reações, né, para acalmar o paciente. Distúrbios neurocognitivos pós-operatórios ainda. Então, fatores de risco para essa desordem incluem, então, além de ser comum, pacientes que já têm algum desses fatores de risco é ainda mais comum acontecer. Então, um paciente que já tem algum comprometimento cognitivo pré-existente, né, já tem uma comorbidade ali envolvendo esse quadro cognitivo, a idade avançada, né,
paciente mais idoso, ele pode já ter mais delírio, mais confusão em relação à anestesia, e menor nível educacional. Então, assim, às vezes o paciente, né, quanto mais leigo, às vezes vai mais ansioso para a sala de cirurgia, né, então pode ser que aconteça ainda mais uma desordem nesses distúrbios neurocognitivos. Então, a avaliação precoce desses fatores de risco para abordagem preventiva é eficaz. Então, o médico tem que estar atento a todos os detalhes, explicando ao paciente como vai ser o pré-cirúrgico, o momento da cirurgia e o pós-cirúrgico, acalmando esse paciente. Vamos lá. Tipos de anestesias. É importante ressaltar que a decisão sobre a técnica anestésica é tomada de forma personalizada, considerando as características específicas de cada paciente e procedimento. Por exemplo, às vezes o procedimento é um procedimento, às vezes, mais tranquilo, às vezes, vamos dar um exemplo, uma cirurgia de pulso, né? Então, o médico pode vir com um tipo de anestesia que bloqueia aqui no ombro, para o paciente não sentir dor, mas é um paciente mais agitado, mais ansioso, já faz uso de ansiolítico, então o médico pode estar definindo em fazer juntamente ali, a gente fala de anestesia combinada, fazer uma sedação, né, um remédio para esse paciente acalmar, dormir, um sono mais profundo. Então, tudo é especificamente, cada caso é um caso. Eu sempre falo isso. Na saúde não tem 2 mais 2, é 4, né? Então, a gente sempre vai estar com essa questão, avaliar cada paciente, né, de uma forma individual. Então, a gente tem aqui a anestesia geral, né, anestesia inalatória, que esse paciente vai estar ali com a máscara, né, respirando esse medicamento, e já vai, né, adormecendo, induzindo ali o sistema nervoso central para ficar adormecido, para ficar inconsciente. E a gente tem também a anestesia pela veia, né, que é a anestesia endovenosa, com medicamentos, que também irá fazer o mesmo efeito, e tem a anestesia balanceada, que vai ter esses medicamentos em forma de gases, que no caso é a inalatória, juntamente com a endovenosa. O médico pode estar aí iniciando pela inalatória, depois mantendo ali pela EV, ou iniciando pela EV e mantendo pela inalatória, então ela pode ser balanceada ali, o médico está usando as duas também, pode acontecer. Lembrando que o médico tem que ficar sempre atento a cada detalhe no paciente, o tempo todo com o olhar fixo no monitor, né? Então, sempre avaliando qualquer alteração de sinais vitais do paciente, qualquer algo que saia ali do esperado ali do paciente. Então, todos os medicamentos, né, tem que estar ali próximo ao anestesista, pode ser que aconteça alguma emergência, então tem que estar tudo ali ao alcance e os profissionais ali do bloco cirúrgico sempre muito atentos. Então, tipo de anestesias, né, os principais tipos são anestesia geral, que no caso pode ser a balanceada, como eu falei, né, ela iniciar pela EV e manter ali pela inalatória, ou inicia pela inalatória e mantém a EV, as duas combinadas ali, né, o tempo todo ali para manter, né, a gente fala manutenção da anestesia. A anestesia geral, então, ela é feita em 2 etapas, como a gente já falou aqui, a gente vai explicar um pouquinho dos medicamentos que é usado, né, no anestésico por inalação. Então, ele pode ser o óxido hídrico, o alotano, enflurano, isoflurano, desflurano ou cefoflurano, que são usados para induzir ou manter anestesia geral, como eu falei, né? Ele pode iniciar com ela ou manter com ela.
A segunda etapa consiste na aplicação do anestésico na veia. E aí a gente vai estar usando, o médico vai estar usando propofol, midazolam, fentanila, hidrocodona ou succinilcolina, por exemplo. Então, isso aqui são alguns exemplos, né? Vai depender do local que o médico está trabalhando, né? Do estado, do hospital mesmo, o que o médico, né, está mais acostumado no seu dia a dia ali usar. Mas, no geral, praticamente são esses, né? E os mais famosos aqui, a gente tem o propofol e o midazolam também, mais conhecidos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia geral. A pessoa fica inconsciente, né? Então, os efeitos dela. E a pessoa fica inconsciente, bloqueia totalmente a dor, acontece o relaxamento muscular e provoca a amnésia. Então, o paciente não vai lembrar ali do que está acontecendo. Tem paciente que, no caso, na sedação, não é que na geral, às vezes conversa bastante, fica confuso. Aqui a gente tem um exemplo aqui da inalatória, né? Ela segurando a máscara aqui, esse paciente. Lembrando que quando o paciente está entubado, aí os gases, né, vão tá indo diretamente ali pela ventilação mecânica, né? O médico vai estar injetando ali no tubo esses medicamentos também. E lembrando também que pode ser aí tanto o tubo, quanto em alguns casos pode estar sendo a máscara laríngea, né? Aquela máscara que vai ali pega a laringe e a traqueia ali. Indicações da anestesia geral. Indicações: cirurgias que não podem ser realizadas com anestesia local ou regional. Aqui, a anestesia local, né, são procedimentos menos invasivos, mais tranquilo, e regional, a gente pode estar dando um exemplo aí da epidural e da raquianestesia, mais comumente usada em partos, né, seja a epidural sendo mais usada no parto normal e a raquianestesia na cesárea. Cirurgias de grande perdas de sangue, né? Então, o médico opta por ser anestesia geral. Cirurgias em que a respiração é afetada quando a pessoa não coopera, mesmo em procedimentos menores, que é aquilo que a gente falou, né? Pode ser que é um paciente mais ansioso, né? Então, assim, às vezes pode ser também algum paciente psiquiátrico, né? Então, pode ser afetado ali, então o médico decide pela anestesia geral. Lembrando que ela é bastante confiável, né? Tem pessoas que ainda têm, às vezes, esse preconceito com a anestesia geral, mas seria uma das anestesias em que o médico fica mais tranquilo, porque, né, o tubo ali, o respirador está respirando para o paciente, então não tem perigo ali, por algum motivo, ele repreender a respiração, ou ficar ansioso, ficar nervoso, ficar assustado. Então, a máquina está fazendo a parte dela, então, de uma certa forma, os cirurgiões ficam até tranquilos na anestesia geral. Como tudo, né, na área da saúde, a gente tem aí os riscos e os benefícios. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os riscos da anestesia geral. A gente tem aí o risco de enjoo, como a gente falou, né? Por isso que a gente pede a questão do jejum, para não ter perigo desse paciente apresentar náuseas, vômitos, né? E vir a aspirar, né? E essa secreção é para o pulmão. A gente tem aí questão dos enjoos, vômitos, dor de cabeça e alergias aos medicamentos anestésicos. Lembrando que, por exemplo, a questão do prurido após a RAC, não é que deu alergia à anestesia, é um efeito mesmo, né, da raquianestesia. Acontece na maioria das pessoas, não é que você teve alergia, não, é um efeito dela mesmo, tá? A dor de cabeça, né, existia, né,
o mito, né, a cultura que não poderia levantar a cabeça, porque senão ia dar a cefaleia pós-hack, e agora estudos mais recentes, né, fala que pode sim, tá levantando, claro que devagar, com calma, mas que não é proibido mais, então pode estar com calma, levantando a cabeça, se não é que vai ser indicativo para dor de cabeça, não, se você levantar. Tem estudos até que vai, às vezes, melhorar, né? Então, assim, são cultura que vem de muitos anos, né? Vamos acompanhando os estudos. Além de tudo isso, pode ocorrer complicações como parada respiratória, parada cardíaca, ou mesmo sequelas neurológicas em pessoas com saúde mais debilitada, devido à desnutrição, problemas cardíacos, pulmonares, renais, por exemplo. Então, assim, como a gente sempre fala, cirurgia, né, e anestesia, todos têm seu risco, né, não tem como a gente garantir, né, como tudo na área da saúde tem seus riscos e benefícios, então pode acontecer, né, complicações mais sérias, principalmente em pacientes que já têm comorbidade, já vem de um histórico ali com outras doenças, então deve ficar atento, né. E aí, entre elas, aquelas que a gente já falaram, problemas cardíacos, pulmonares ou renais. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção da anestesia, né? Então, o médico faz os medicamentos, seja inalatório, seja endovenoso, e ele vai mantendo aquela anestesia, para garantir a manutenção adequada do anestésico e reduzir a dose total de coagentes, são frequentemente necessários agentes adicionais. Então, o médico, ele vai estar fazendo anestesia, e ao mesmo tempo ali, às vezes, cada paciente, né, reage de uma forma, às vezes o paciente começa a querer movimentar, né, então às vezes o médico vai ter que fazer a manutenção dessa anestesia, aumentar algum tipo de medicamento, diminuir algum tipo de medicamento, geralmente esses medicamentos às vezes causam uma bradicardia, né, que é o abaixo ali da frequência cardíaca, então ele pode ter que usar algum medicamento para controlar esses efeitos, então ele tem que estar sempre ali atento, né? É uma profissão bem delicada da anestesia, e a equipe de enfermagem vai estar ali o tempo todo, né? Auxiliando, né? Seja o circulante ou a instrumentadora ali. Às vezes, claro, vai estar fazendo a função dela ali, mas sempre ali prontamente, se caso for necessário, né? Caso ela já não estiver ali mais no momento ali de auxiliar mesmo na cirurgia, de instrumentar, e tá sempre atento também, né, ao tipo de medicamento, né, sempre tá por dentro de tudo ali que acontece no bloco. Eu falo que a gente sempre tem que ter a curiosidade, né, pressão baixou, qual medicamento que o anestesista usou, né, então a gente tem que estar sempre atento. Não é pensar, não é minha área, então eu não preciso saber. Então, aqui a gente tem o manejo das vias aéreas, né? A via aérea supraglótica, exemplificada pela máscara laríngea, é um dispositivo que possui um orifício de ventilação acima da glote, oferecendo um certo grau de proteção contra a aspiração. Pode servir como conduto para intubação ou como dispositivo de resgate em pacientes com via aérea difícil de manejo. Então, essa aqui é a máscara, né, laríngea, que eu tinha falado um pouco antes. Tem paciente que, às vezes, o médico tem muita dificuldade de entubar, então ele vai usar, numa emergência, essa máscara laríngea, ela vai até o início ali da laringe, né, então ela é um pouquinho maior aqui, então ela pode ser usada, como falou que ela vai evitar aspiração, né, e ela pode ser usada nesses casos mais complicados aí da intubação. Aqui a gente tem o tubo, né, esse paciente aqui também tá com o tubo orotraqueal, né, usado, né, em emergências, na anestesia geral,
né? No caso do COVID, foi muito usado também, os pacientes eram entubados. Esse tubo vai até os pulmões, né? Auxiliando na respiração desse paciente. Ele é conectado a uma ventilação mecânica, né? A um respirador. Manejo das vias aéreas. O tubo orotraqueal é empregado em pacientes submetidos à anestesia geral, em procedimentos extensos, nos quais é necessário o uso de bloqueadores neuromuscular ou em pacientes com fatores de risco para aspiração. Então, aqui, como eu falei, né, esse paciente agora está entubado, né, ele recebeu anestesia geral, seja aqui pela máscara, seja endovenosa, ou seja balanceada nas duas, né. Agora, o profissional está ambusando ele, né, e aí depois será conectado à ventilação mecânica, certo? Emergência. Essa fase corresponde à etapa de recuperação da consciência e retorno dos movimentos ao término do procedimento cirúrgico, ocorrendo após cessação da administração dos agentes anestésicos e adjuvantes, assim como a reversão dos efeitos dos bloqueadores neuromuscular. Então, aqui, o que que acontece? Quando acaba a cirurgia, o médico vai diminuindo, né, os anestésicos. Deixa eu voltar aqui para essa telinha. O médico vai acompanhando aqui no monitor, né, esse paciente, então chega a hora da extubação, né, que o médico vai retirar os medicamentos adjuvantes, os medicamentos neuromusculares, bloqueadores, né, neuromusculares, e aí esse paciente vai voltando à consciência, vai começar a acordar. Então, ali tem que ser, né, a equipe toda monitorando ali, porque pode ser que esse paciente retorne assustado, retorne agitado, né? Então, tem até alguns medicamentos que os médicos usam nesse momento para diminuir a ansiedade do paciente, porque, né, ele vai acordar ali, às vezes o tubo ainda vai estar na garganta dele, e é aos poucos que o médico vai estar extubando esse paciente, que é a retirada do tubo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia local. A anestesia local é feita aplicando um creme ou spray anestésico numa pequena região da pele ou mucosa, ou injetando um medicamento anestésico no tecido a anestesiar, como lidocaína, bupivacaína ou benzocaína. Envolve uma área muito específica do corpo e não afeta a consciência. Então, se na anestesia geral esse paciente adormecia, né, ele afetava a consciência, ele ficava ali dormindo, não conseguia acordar, né, muitas das vezes na anestesia geral ele não vai conseguir nem respirar, a máquina vai respirar por ele. Aqui na anestesia local a gente pode dar o exemplo aqui por exemplo, retirada de uma pinta, né, procedimentos numa dermatologista, retirada de algum nódulo, sutura, né, o paciente cortou e aí o médico faz anestesia para vir suturando, né, para vir dando os pontos aqui nesse local. A gente pode dar o exemplo também do dentista, né, anestesia do dentista. Então, essas são anestesias locais, especificamente naquele local. Então, as indicações dela aqui, já falei, né, procedimentos dentários, cirurgia de olho, nariz ou garganta, pode vir em conjunto com outro tipo de anestesia, por exemplo, aqui a regional, que a gente vai falar ainda, que é a epidural e a raquianestesia. Antes da epidural, ela vem com uma leve anestesia ali local mesmo, né, para já ir anestesiando aquele local, tá? Pode ser que faça ali anestesia local, mas por ser um paciente mais ansioso, mais agitado, o médico opta por sedar
o paciente. Lembrando que a sedação não é anestesia geral, né? Eu não tenho que entubar o paciente. Riscos. Quase não apresenta efeitos secundários, né? É uma anestesia muito tranquila, essa anestesia local. Em doses elevadíssimas, né? E ele pode ter algum efeito tóxico, podendo afetar coração, respiração ou função cerebral, já que em dose elevada pode atingir a corrente sanguínea. Então, assim, esse caso aqui das doses elevadas são bem raros, até porque se é local, as doses geralmente não vão ser muito elevadas, mas caso ele atinja a circulação sanguínea, pode vir até alguns comprometimentos, bem raros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia raquidiana, né? A gente tem aí a raquianestesia e a epidural, né? Também conhecido como peridural, que é bastante comum nos partos, né? Seja parto normal ou seja a cesariana. Então vamos lá. É um tipo de anestesia regional em que o anestésico local é administrado com uma agulha fina no líquido que banha a medula espinhal, chamado líquido cefalorraquidiano. O anestésico mistura com fluido espinhal e bloqueia os nervos, levando à perda de sensibilidade dos membros inferiores e da zona inferior ao abdômen. Conhecida como RAC, anestesia subaracnoide ou bloqueio neuroaxial. Não afeta a consciência. Então, a gente já viu aqui a anestesia geral, seja inalatória, ou intravenosa, ou balanceada, que é as duas, que afeta a consciência, né? Esse paciente vai ficar inconsciente. Tem a anestesia local, que é somente no local, esse paciente vai continuar consciente, e aqui a anestesia raquidiana, esse paciente também vai continuar ali consciente, pode ficar acordado ali, né? Em casos mais tranquilos. Como eu falei, às vezes é um parto, a gestante está muito agitada, o médico opta por sedar ela também, né? Deixar ela ali dormindo mais profundamente, mais tranquila, mas não vai precisar, na maioria das vezes, de anestesia geral. E isso aí tudo também vai depender ali do paciente, como a gente já falou, e da conduta do médico também. Então, essa anestesia aqui, né, ela é uma anestesia que o médico vai introduzir a agulha e vai esperar o líquido cefalorraquidiano retornar, né? Ele vai ultrapassar a dura mater. Quando retornar esse líquido, né, ele vai perceber que está no local certo e ele injeta o medicamento. O paciente não vai sentir dor nem sensibilidade. No máximo, ali, ele vai sentir assim, uma movimentação do médico, né? Às vezes faz um esforço maior para retirar o bebê, mas ele não sente dor e sensibilidade. Ele pode sentir alguns movimentos ali. Então, aqui, as indicações para anestesia, a gente já falou, cirurgias que necessitam de anestesia do umbigo para baixo, envolvendo a parte inferior do abdômen, a pelve, o períneo e as pernas. Então, a gente tem o exemplo aí, a cesárea, às vezes uma esterectomia, que é a retirada do útero, né? Uma laqueadura, então tem vários exemplos aí. A gestante ou o paciente que for submetido à cirurgia pode estar sentado, né, ele tem que ficar bem quietinho, ou alguns anestesistas preferem que o paciente esteja deitado, tá? Ele vai avaliar certinho aqui o local, né, acalmar essa paciente a poder estar fazendo anestesia. Como tudo, né, tem seus ônus e seu bônus, os riscos dessa anestesia dor de cabeça, né, que é a famosa cefaleia pós-RAC, infelizmente, né, muitas mulheres apresentam, diminuição da pressão arterial ou da temperatura corporal, que a gente chama de hipotermia, além de tremor e sensação de formigamento.
O tremor, ele acontece muito após ir voltando à anestesia, quando esse paciente já está no quarto, né? Tanto ali pelas vezes, vários soros que ela tomou ali durante o procedimento cirúrgico, pelo frio da sala, né? Do bloco cirúrgico, do ar-condicionado, e também é um dos efeitos principalmente presentes em pacientes bastante ansiosos, que é esse tremor pós-RAC. Irritação no local em que foi aplicada, menos comum, mas pode acontecer. E aqui a gente tem a anestesia peridural, ou conhecida também como epidural. Ela bloqueia a dor e a sensação de apenas uma região do corpo, geralmente cintura para baixo. Então, aqui, essa epidural, ela vai bloquear principalmente a questão da dor, né? A gestante vai ter ainda, às vezes, força ali, mas a questão da dor das contrações, ela vai diminuir bastante, tá? Ela ela não, ela não ultrapassa a dura mater, a agulha dela ela é um pouco mais grossa, tá? Lembrando que ela não é introduzida, a agulha, né, desse tamanho, ela é grande a agulha, mas é introduzida só um pouco. Essa epidural, o médico pode ir injetando medicamentos aos poucos, né? Quanto na RAC, não, ele é introduzido um medicamento e depois não se introduz mais. Aqui na epidural, ela pode ir injetando aos poucos o medicamento para a dor, vai controlando, né? Ela ainda consegue se movimentar aqui na peridural, quanto que na raquidiana não. Indicações também, cirurgias abdominais, pélvicas, na perna, no tórax, quando não existe necessidade de relaxamento muscular, como a cesárea, esterectomia ou cirurgia de pedras no rins, por exemplo. Anestesia peridural. Então, os riscos, né, que ela pode ter um suor excessivo, infecção no local da injeção, toxicidade sistêmica, problemas cardíacos e pulmonares, calafrios, febres, danos nos nervos, perfuração da membrana que protege a medula espinhal, chamada duramata, podendo causar paraplegia. Então, lembrando que essa é epidural, né, ela não é para estar perfurando, então pode acontecer algum tipo de acidente, né, sendo raro, mas pode acontecer. Então, algumas diferenças entre a raquianestesia e a epidural. A epidural e a peridural, né, que são as mesmas, também são chamadas de analgesia, né, ele vai mais tirar a dor, mas o paciente vai conseguir ali ainda se movimentar, né, ele não vai estar fazendo aquele relaxamento muscular. Então, o paciente, a gente trata muito também de anestesia com analgesia, a diferença dessas duas, raquianestesia e peridural. Na raquianestesia, a agulha perfura todas as meninges, já falamos. Na peridural, é aplicado antes, não chega a perfurar as meninges. Lembrando aqui só novamente, então, a raquianestesia é usada mais na parte cesárea, a peridural é também conhecida como analgesia. É só para diminuir a dor um pouquinho daquela paciente que está sentindo muito dor com as contrações, né? Mas ela não vai conseguir fazer esforço e ajudar ali. Alguns dos riscos, né? Infelizmente, das desvantagens, pode ser que acontece bradicardia nesse bebezinho, né? Então, tem que ficar atento também à quantidade de analgésico. O anestesista tem que ficar bastante atento ali, trabalhando o tempo todo ali com o pediatra e o ginecologista. Bloqueios de nervos periféricos. Aqui, ó, a gente pode dar um exemplo, como eu falei, uma cirurgia de pulso, né? O paciente caiu, quebrou o pulso. A gente tem um exemplo aqui
que vai bloquear o nervo aqui, próximo ao pescoço, para estar fazendo a cirurgia. Aplicação do anestésico ao redor dos nervos responsáveis pela sensibilidade pelo movimento do membro, onde vai ser realizada a cirurgia. Os grupos de nervos, chamados de plexo ou gânglio, que causa dor a um órgão e região do corpo específico, são então bloqueados, levando a anestesia de áreas do corpo como rosto, nariz, palato, pescoço, ombro, braço, entre outros. Então, aqui é um tipo de anestesia também, né? Usada aí bastante pelos ortopedistas, que é o bloqueio de nervos periféricos. Indicações, só um minuto. Indicações. Alívio da dor crônica, né? Exemplo, neuropatia periférica, neuralgia pós-herpética, dor no ciático, dor nas articulações ou, como eu acabei de falar, cirurgias ortopédicas. Os riscos. Alguns riscos podem estar presentes, né? Raros, mas podem estar. Lesão do nervo, que pode ser leve a grave, dano dos vasos sanguíneos próximo ali ou inflamação dos nervos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anestesia regional intravenosa. Essa aqui é muito pouco usada, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dela só para você estar por dentro. Anestesia intravenosa é um tipo de anestesia regional em que se coloca um catéter na veia de um membro para que seja anestesiado local, para que o anestésico, local seja administrado, colocando-se ao mesmo tempo um torniquete acima da área para que a anestesia permaneça no lugar. A sensibilidade é recuperada quando se retira o torniquete. Então, essa aqui é bem pouco usada, tá? É só para vocês terem consciência mesmo que ela existe, tá? Indicações: procedimento cirúrgico simples, que envolve extremidades que necessitam de anestesia por apenas 1 hora, como inchação e túnel do carpo. Desbridamento de queimaduras, remoção de corpos estantes e para drenar infecções. Riscos: intoxicação pelo anestésico, geralmente a lidocaína, né? Pode acontecer isquemia ou desconforto devido ao torniquete, ou metemoglobinemia. Então, a gente tem que ficar atento aqui quanto a essa isquemia ali, né, do paciente, porque o torniquete pode aí, às vezes, em algum caso, levando a isquemia, que é a falta de circulação, automaticamente a falta de O2 naquele tecido. E agora falar um pouquinho da sedação. A sedação, ela é feita pela via intravenosa, geralmente usada em associação com a anestesia regional ou local, de forma a aumentar o conforto da pessoa. Ela pode ser profunda, leve ou moderada. Então, aqui na sedação, lembrando que a gente não vai entubar o paciente, tá? Como eu falei, é muito usado em combinada com outro tipo de anestesia, ou não. Pode ser que no caso de uma curetagem, por exemplo, o médico se usa só a sedação, sem uma combinação com uma anestesia regional ou local. Pode ser mais leve, o paciente pode ali ficar conversando durante o procedimento, ou pode ser mais profunda. Lembrando, então, que aqui o paciente não é entubado, tá? Então, não existe essa respiração pela ventilação mecânica, ele vai estar só dormindo mesmo, mais profundamente. Ele é sempre acompanhado ali pelo suporte de oxigênio, né? Uma máscarazinha ou um catéter, mas não é o tubo orotraqueal. Risco, embora seja raro, pode acontecer reações alérgicas, alguma dificuldade respiratória, alguma alteraçãozinha no ritmo cardíaco, enjoo, vômitos, delírios, e infecção no local da injeção, tá? Depois eu vou fazer uma correção aqui no slide. Cuidados da anestesia monitorada, né, conhecido como essa sigla MAC. Então, monitoramento contínuo das funções vitais em alguns casos e a conversão para anestesia geral.
Os monitores padrão da ASA, né, que é a Associação de Anestesiologia Americana, consistem em dispositivos fisiológicos básicos. Então, o que, que o médico vai usar aí para estar acompanhando essa anestesia? Oxímetro de pulso, né, para a gente estar vendo, a questão da saturação do paciente de O2, eletrocardiograma, é um medidor de pressão arterial não invasivo, um medidor de temperatura, né? E a questão da temperatura é essencial, o médico está acompanhando. Então, qualquer alteração nesses sinais vitais aqui, né? Nesses exames ali do eletrocardiograma, que vai ser o tempo todo monitorado pelo paciente, pelo anestesista, qualquer alteração, o médico tem que estar ali pronto para reagir quanto a isso, tá? Sobre a aula de hoje, é isso, a gente viu os vários tipos de anestesias, né? E vou tentar pôr um videozinho aqui para vocês, né, se der certo o videozinho, e depois essa aula já tá, a gente já pode terminar com ela. Tentar arrumar o videozinho aqui. Boa noite para vocês. Espalhe o melhor pelo mundo. Open the box. Spread your senses. Lívia, eu vou tentar pôr o vídeo aqui, pode ser? Só um minutinho, menino, vou tentar pôr um videozinho bem resumidamente aqui para vocês. Falando da. BR, soluções para a gestão de pessoas em um só lugar. Diana, você está tentando passar o vídeo? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deu certo, não? Como vocês muito sabem, devem saber, né? A analgesia e a anestesia, elas andam juntamente.
Eu tô vendo a tela do YouTube, mas o vídeo não tá passando. Não tá passando, né? Eu vou deixar para o próximo dia, porque eu tô tentando abrir ele aqui, mas não tô conseguindo para compartilhar com vocês. Oi? Tenta colocar ele em tela cheia. Deixa eu tentar. Só um minuto. Gente, né, seja em tratamento clínico, hospitalar, ambulatorial. Não deu certo. Agora deu? Oi, eu não tô ouvindo direitinho. Não deu certo? Não deu certo. Ah, então deixa. Vamos deixar para a próxima. Só fazer. Oi? Você não quer tentar sair da apresentação e tentar novamente? De qualquer forma, tá acabando o nosso tempinho. Aí eu vou deixar para o próximo dia, que aí eu já organizo direitinho com a Liv. E você, né? Então, vamos aqui só terminar, então. Então, só para terminar hoje, vou deixar aqui no fundo da nossa telinha aqui. Só um minuto. Então, aqui só para terminar, então, hoje, a diferença de anestesia com analgesia. A analgesia a gente vai lembrar do analgésico, que é para retirar a dor, certo? Então, e a anestesia ali, na maioria das vezes, o paciente pode estar acontecendo ou não dele ficar consciente. No caso da geral, ele vai perder a consciência, não vai ficar consciente. E no caso da raquianestesia, ele vai perder dor e sensibilidade, mas vai continuar consciente. E no caso da epidural, ele vai ficar ali só sem a dor, mas ele ainda vai conseguir ali ter os movimentos dele, certo? Temos a local, que é o exemplo que eu dei das suturas, né? Da retirada de pintas, de nódulos. Temos a dos bloqueios, muito usado, né? Bloqueios de nervos, muito usado na parte do ortopedista. E temos a sedação, que o médico. Muita gente confunde a sedação com a anestesia geral. Então, anestesia geral, esse paciente vai ficar inconsciente e com um tubo respirando para ele. Ele vai parar até de respirar, né? O cérebro dele vai até parar com essa função e a máquina tem que respirar por ele. Já na sedação, o médico vai dar apenas um remédio para o paciente se acalmar, dormir ali ou mais leve ou mais profundamente, mas sem a questão da intubação, né, da ventilação mecânica, o paciente mesmo vai estar respirando ali. Lembrando que a anestesia geral é bastante confiável, né, inclusive os médicos até preferem, porque como eles falou ali, o risco de aspiração diminui, porque não tem perigo do paciente parar ali por algum momento de respirar, de ficar nervoso, porque a máquina está respirando por ele, certo? Acho que é isso. A epidural, então, com a anestesia da RAC, né? A diferença do tamanho das agulhas, a diferença da quantidade de medicamento, diferença que uma vai só retirar a dor e a outra vai tirar os movimentos também, que no caso é a RAC anestesia, né? A RAC vai ultrapassar a dura mater, né? Vai entrar em contato com o líquido cefalorraquidiano, e na epidural, ou chamado de peridural, não vai ultrapassar a dura mater, né? Então, são essas diferenças. Epidural mais usada no parto normal, quando necessário, né? Quando a paciente, às vezes, ali está pedindo um medicamento para dor, e
que a anestesia é usada mais na cesárea, certo? Então é isso, tá bom? Ou temos mais tempo, Lívia? Acho que agora o tempo tá certo, né? 1h10. Já, conteúdo? Oi? Então, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, viu?